E aí, galera, quanto tempo? Muito tempo sem fazer live aqui com vocês, mas estamos ao vivo para mais um papo daqui, mais uma entrevista com um ex-jogador que passou aqui pelo Grêmio e pelo Inter. É um prazer voltar a fazer live, voltar a transmitir aqui. Para quem não sabe, as entrevistas continuaram, mas elas estão só no canal do YouTube. Elas não aconteceram mais no formato de live, elas migraram para essa outra plataforma que é o YouTube. Onde estão aquelas outras que eu fiz aqui no início com vocês, mas agora tem essas novas também, que são as que eu estou gravando diretamente por outras plataformas e que estão no ar no YouTube. Já são mais de 50 entrevistas que tem lá. E hoje eu volto a fazer uma live aí, volto a receber um ex-jogador do Grêmio do Inter, que deve estar entrando aqui na live a qualquer momento. Vou chamar ele aqui já para participar com a gente. Cara, gente boa pra caramba, estamos conversando aí pra fazer essa live. Um cara que tem história aqui no Grêmio, né? Nosso convidado é gremista. E já deve estar entrando pra participar do nosso bate-papo. Ele é um cara que teve na bateria. Ele teve. Nós vamos até conversar se ele já imaginava que um dia fosse vir pro Grêmio, porque ele faz um gol contra o Grêmio, que até faz parte da temporada de rebaixamento. Depois ele vem pra jogar a Batalha dos Aflitos. Vem pra jogar aquela temporada de Série B com a gente. E vai estar aqui. Já tá entrando na live com a gente. Eu aí entre 2005 e 2006. E vai bater um papo aí comigo, com o torcedor gremista. Matar um pouco a saudade. Fala, aí, bruxo. Gavinha? Desculpa aí. Finalmente conseguimos! Pô. Deixa eu ir pro claro aqui que eu tô no sítio aqui. No sítio é muito escuro. Ricardinho, eu queria começar, cara, te agradecendo por ter topado participar desse papo comigo, com o torcedor gremista. Que isso, mano. Prazer todo meu aí. Satisfação aí falar com os gremistas, né? Pois é, eu tava falando antes de tu entrar, que tu é um cara que jogou aqui, jogou a Série B aqui, jogou o ano seguinte na Série A aqui também, mas tu faz um gol pelo Palmeiras, que é o gol que praticamente coloca o Grêmio na Série B. Queria saber como é que foi fazer aquele gol e se tu achou que um dia tu fosse vir pro Grêmio depois daquilo. Na verdade, eu para muitos gremistas que não sabem, eu sempre gostei do Grêmio desde a época de 95, 96, na final do Campeonato Brasileiro contra a Portuguesa. Tinha um sonho de jogar, era dois clubes que eu tinha um sonho de jogar. Era Grêmio e Portuguesa, até pela equipe da Portuguesa, que era uma boa equipe também, né? E tu achava que quando tu fez aquele gol, e quando tu faz aquele gol ali pelo Palmeiras, tu achou que depois daquilo, esse teu sonho de jogar no Grêmio ia acontecer? Não, até porque eu tava muito bem no Palmeiras na época e sabia que o Grêmio não tava muito bem, até porque o jogo, se eu não me engano, foi em Pelotas, no campo do Brasil de Pelotas, se eu não me engano, o Grêmio tem perdido um monte de campo, uma coisa assim, parecida. Mas no ano seguinte, o Marcel, na época, era o meia que jogava no Palmeiras em 2005. E eu sempre falei para ir conversar muito com ele. Na época eu falava assim, pô, essa torcida aí me apaixona, porque fazia o gol e descia a torcida, né? E por incrível que pareça, meses depois eu fui pro Grêmio. E como é que chega essa proposta do Grêmio em ti? Como é que foi esse contato do Grêmio contigo? Então, como eu estava muito bem no Palmeiras na época, o Leão chega na época, e como eu estava artilheiro da Libertadores e do time do Palmeiras, acho que eu tinha 17 gols no ano, eu era o artilheiro do time. E como o meu empresário na época tinha muita briga com a diretoria do Palmeiras, essas coisas, e acabou ele me levando para os jogos, só que me colocava 3 minutos, 4 minutos, até fazer os 7º jogos para eu poder não jogar mais a Série A, né? Até porque o Atlético Mineiro na época, São Paulo, que me queria também, mas aí infelizmente não aconteceu de jogar na primeira. E aí aparece 2 clubes, que foi o primeiro Bahia, que ainda eu falei com o presidente na época, e entra o Grêmio. E aí, como eu, num dia no treino,
no outro a gente sai pra. Eu e meu empresário sai pra tomar um café, coisa assim parecida. E ele fala assim, ó, só tem um clube que não tá bem financeiramente. É um clube grande, mas tem tudo pra subir. E eu perguntei a ele qual o clube é o Grêmio, ele disse Aí eu falei, pode dobrar meu salário que eu tô indo pra lá amanhã. E, cara, e como tu falou que o teu próprio empresário te avisou da situação que o Grêmio estava, tanto financeira quanto administrativa ali, como é que tu encontra o Grêmio quando tu chega aqui? Ah, difícil, hein? Acho que quando eu chego no Grêmio, o Grêmio eu acho que tinha 20 jogadores, eu acho, 23, reduzido, né? E eu lembro que o Paulo Odoni, na época o presidente, ele não pagava a gente na conta, até pelo problema jurídico que o Grêmio tinha, né? Ele pagava a gente no envelope, que era no hotel, essas coisas. Mas assim, a gente fez um time muito competitivo, né? E Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí não esperavam que ia ser como foi, mas ficou para a história. E aquele time, ele tinha, como tu disse, era um grupo qualificado e um grupo muito unido ali. Eu conversei com alguns caras que jogaram naquele Grêmio e todos eles contaram histórias de vestiário. O Marcel contou do Anderson querendo aproveitar as noites. O Sandro Goiano contou a vez que assaltaram o Domingos. Assaltaram o Nunes, o Domingos foi tirar pelo Nunes, assaltaram o Domingos também. E outras histórias que eles contaram. Tem alguma história que tu lembra daquela época de Grêmio? Que tu possa contar, Eu... que não vai prejudicar os guri também? Não, não tem problema não, até porque todo mundo era solteiro, né? Eu lembro que a gente chega na quarta-feira em Recife e a gente muda de hotel porque ele só tava muito foguetório. A gente muda, tira a roupa do Grêmio e como fosse a paisana, né? A gente muda de hotel. E lembro que alguns torcedores ainda foram pelo. Acho que tinha um rio, um encontro com o mar assim, que era próximo ao hotel que a gente tava. E eles já vieram de barco ainda soltar fogo, essas coisas. Mas aí já tava tudo preparado, tudo. E no dia do jogo eu lembro que eles pintaram, né, o vestiário no mesmo dia, aquela tinta que dava dor de cabeça. E colocaram uma campainha daquela de colégio que não parava. E outras que eles não deixaram a gente aquecer no campo, né? Que a gente aqueceu no vestiário, não, né? Na época era um quarto, praticamente. E a gente só subiu pro campo 5 minutos após não, 5 minutos antes de começar a partida. E, Ricardinho, aquele jogo, esse jogo contra o Náutico, ficou conhecido como Batalha dos Aflitos, que o pessoal está até perguntando já. Cara, como é que foi quando acontece tudo que a gente sabe que aconteceu ali, pênalti, jogador expulso, o que passava na cabeça? Tu saiu no intervalo para entrar o Lucas, até para dar uma fechada no time, porque o empate colocava o Grêmio na primeira divisão, e já tinha tido um pênalti no primeiro tempo. E quando acontece aquela situação toda ali, o que passa na cabeça de vocês, jogadores? Não, até porque, na minha opinião, lembro que na semana que a gente chega na quarta em Recife, eu tava com febre. Ninguém sabia disso. Eu fiquei 2 dias de febre, quarta, quinta. Melhorei na sexta à noite. E eu lembro que eu tive a lesão muscular na coxa já aos 45 do primeiro tempo. E entra o Lucas. Mas assim, o que passava na cabeça da gente pô, a gente fez tudo correto, tudo certinho. E chegar no fim, perder da forma que roubado, praticamente foi roubado, que não foi pênalti. O primeiro pênalti do Domingos até que a gente entende que foi pênalti. Mas o segundo não. Então, veio mal intencionado, então. Mas é o Grêmio, né? Tem que ser sofrido. E como é que é a festa aí? Pô, acontece tudo isso e a festa da vitória de estar de volta na primeira divisão, um time do tamanho do Grêmio. Cara, a gente parecia criança, cara, de colégio, que nem ganhasse um campeonato de colégio, entendeu?
Até porque a gente era tudo mais jovem. O Lucas tinha 19, o antes 17, eu tinha 21. Tinha algum experiente que era o Sandro Goiano, o Pereira. Assim, pra gente foi. Cara, foi todo mundo pro hotel, tomar banho de piscina, ninguém dormiu durante o hotel. Eu lembro que eu e o Domingos foi o único que não dormiu. A gente ficou numa piscina até tarde e viemos no avião sem dormir. Só dormimos, acho que no domingo ou foi na segunda. E daí, daquele ano, no fim do ano, tu volta pro Palmeiras, mas depois consegue voltar pro Grêmio. Por que aconteceu essa tua ida e volta, assim, de não poder renovar automático, teve que voltar, mas depois acabou voltando? Na época que eu volto, o Palmeiras me pede, porque até eu fui muito bem no Grêmio 2005. E quando eu volto, acho que foi tempo financeira. Acho que, não lembro se o Palmeiras queria um valor, ou o meu empresário na época queria outro, de comissão, essas coisas, aquelas brigas. E aí teve que respingar em mim. Eu tinha falado pro meu empresário, eu falei assim, se for pra voltar, eu volto. Até pelo mesmo salário, porque eu confiar no meu potencial. Porque. E aí ficou aquela briga, eu lembro que o Pelaipe discutiu com o meu empresário por telefone na época. E infelizmente para mim, por mim eu estava até hoje no Grêmio. Mas faz parte, né? Mas eu voltei pro clube que hoje eu sou torcedor. Muitos falam que por quem eu vou torcer, Palmeiras ou Grêmio. A gente fica marcado onde a gente ganhou o título, né? Mas vou torcer pelo Grêmio na final da Copa do Brasil. E Ricardinho, tu teve naquele time ali, tu falou de todo o ambiente que tu encontrou quando tu chegou. Eu queria te perguntar primeiro sobre o Mano Menezes, que ele acabou até treinando seleção brasileira depois. Se dava para ver naquela época que ele era um treinador diferente, e se teve algum momento que vocês pensaram que não iam subir para a primeira divisão. Olha, pensar nunca passou na cabeça da gente, até pela tradição do Grêmio, né? Pela tradição, pelas conquistas, pelo peso da camisa do Grêmio, entendeu? Muitos jogadores não queriam ir jogar no Grêmio, porque o Grêmio tem boa intenção de pagar, mas não vai pagar, não tem dinheiro. Essa era a mentalidade de todos os jogadores. Até acho que no filme, acho que o Pelaipe não, o Paulo Odoni fala isso. E o Mano foi assim, o Mano, a gente não via ele assim, porque ele era um treinador jovem, né? Promissor, primeiro clube grande da carreira, né? Mas assim, e ele também pegou uma equipe muito jovem também, entendeu? Uma equipe jovem que queria galgar algo mais na frente. E então aquilo juntou o útil ao agradável, né? A fome com a vontade de comer. Mas graças a Deus ele fez por merecer chegar onde chegou, né? Seleção brasileira, ganhou títulos importantes aí pelos clubes que ele passou. É merecedor de tudo isso aí. E tu, como tu falou antes ali, tu sai, volta para 2006, mas daí para 2007, que é o ano que o Grêmio vai para Libertadores, tu já não tá mais aqui. Por que tu saiu daí em definitivo aquela vez? Foi por causa do Palmeiras, por causa de contrato? O que aconteceu ali para tu sair em definitivo de 2006 para 2007 ali? Como eu te falei, por mim eu tinha permanecido, né, no Grêmio. Só que aí, como eu tinha mais um ano com o Palmeiras eu pedi até na época para eu ficar no Grêmio, entendeu? E aí, mas aí apareceu uma proposta melhor, que foi na época eu fui para a Coreia do Sul, né? Mas eu sempre tive na minha cabeça de um dia poder voltar ao Grêmio. Infelizmente não aconteceu, mas fico feliz, foi quase 2 anos aí. Mais 2 anos de conquista, de felicidade. Em 2016 eu fui até a Porto Alegre ver a final da Copa do Brasil aí. Fui bem recebido aí, bem tratado. Sempre quando eu vou aí, sou bem tratado aí. E Ricardinho, teve acho que foi ano passado, eu tava lendo umas notícias antes da gente estar conversando aqui, que tu trabalha nas categorias de base, tu é considerado quase um olheiro aqui do Grêmio, já indicou jogadores da Paraíba para vir aqui fazer testes aqui no Grêmio. Como é que tá a tua carreira hoje? O que tu tá fazendo hoje? Qual a tua relação com o Grêmio hoje? Não, assim,
Nem tudo que se vê né? Assim, como tenho aqui um cônsul do Grêmio, eu era treinador de um clube aqui, né, do sub-15, sub-17. E como tinha alguns jogadores, eu fiquei sabendo que um olheiro do Grêmio vinha, eu fui só levar o menino, mas não era nada de olheiro do Grêmio, nada em termos disso aí, entendeu? Até porque eu não tinha tanta intimidade com as pessoas que trabalhavam no Grêmio. Mas agora esse ano 2021 eu vou voltar a ser treinador num novo projeto aí de um clube que me convidou. E quem sabe futuramente aí a gente está levando alguns jogadores para o Grêmio. E o que tu consegue... Tu falou dessa tua vontade de voltar a ser treinadora, e vai ser em 2021, tem novos projetos. O que tu consegue levar de experiência para essa meninada que está começando, sub-15, sub-17, que tu consegue levar de experiência que tu tinha no campo para essa gurizada? Hoje em dia é mais complicado, né? Eu estava comentando, hoje você trabalhar com adolescente é complicado, e ainda mais no futebol. Até por causa da internet, essas coisas fica mais difícil de você colocar pelo menos 1% do que você passou na cabeça deles. Mas a gente, aos poucos, vai levando, conversa com um, conversa com outro, conversa com os pais deles, que são mais presentes do que nós. Porque a gente só é mais presente dentro de campo, durante o treinamento, durante os jogos, porque a parte extra-campo é mais importante do que dentro do campo. E o que tu hoje tu vai voltar a trabalhar em 2021 agora no futebol? Tu falou que vai voltar para o seu projeto. Tu não trabalhou em 2020 com o futebol por causa da pandemia? Aconteceu, que projetos tu tem e o impacto da pandemia para tua vida? Também por isso também, né? A pandemia parou tudo, né? Eu fui convidado para o mesmo clube que eu trabalhei em 2019, só que eu não quis, né? Até por outros problemas que a gente teve lá, interno, então assim, mas também pela pandemia. Até porque eu também tinha outros projetos a fazer. E esse projeto a gente teve reunião antes do Réveillon, vai ter uma reunião essa semana também para definir alguns detalhes. Eu estou fazendo a comissão técnica aí. Me pediram para eu fazer, estou fazendo. Então, assim, total confiança que eles estão tendo em mim, vou ter só que retribuir dentro de campo. E, Ricardinho, qual é que é, pra gente relembrar um pouco algumas coisas, assim, qual é que era o teu ídolo no futebol quando tu começou? Romário, Romário. E qual é o melhor momento da tua carreira? Tu acha que foi a tua melhor fase? Palmeiras e Grêmio. E a pior? A pior sempre quando você tá sem jogar, né? Tu falou agora, tu falou de jogar, tu é um cara que parou novo, tu parou por algo, por que tu parou mais cedo, daqui a pouco poderia ter jogado mais, e como é que é a cabeça do jogador? A gente sempre vê a situação do vou parar de jogar como algo complicado de um jogador tomar essa decisão. Como é que tu toma essa decisão e por que tu tomou ela tão cedo? Primeiro, desde quando eu comecei, muitos não sabem isso, mas eu sempre botei na minha cabeça de parar com 29. E Por quê? aí, não sei, coisa de que eu comecei com 13 anos, veio, digo, tendo 29 tá bom. E aí ainda joguei 32, quando eu cheguei com 30, 29, 30, eu comecei a ter muita lesão muscular. Eu treinava bem, fazia a pré-temporada bem, e quando começava o campeonato eu jogava o primeiro jogo, no segundo jogo tranquilo, no terceiro eu tinha lesão muscular. E aquilo eu fui me desmotivando, onde, pô, toda vez que eu treino bem, sabendo da qualidade que eu tenho, mas aí o estadual tu sabe que é curto, né? Então, até você recuperar uma lesão de 30 dias, acabou o campeonato. E também, quando chegou 32, tinha uma proposta também que não me agradava também. Então eu resolvi, mas parei tranquilo, sem receio, sem nada, tranquilo. Olhei para trás tudo que eu fiz dentro de campo, tá tranquilo. Fiz bem feito dentro de campo. E se tu não tivesse sido jogador, o que tu teria sido?
Ih, rapaz. Acho que eu sempre gostei de servir o quartel. Qual foi o zagueiro mais complicado que tu encarou, mais casca-grossa que tu teve que driblar? Rapaz, teve alguns. Teve tanto em treino como em jogo. Acho que Domingos, quando ele jogava pelo Santos. Na época eu jogava no Palmeiras, ele jogava no Santos. E depois eu joguei Grêmio e Santos na Vila Belmiro. E depois contra o Santos também no Olímpico. Foi o que mais, assim, que ele tem uma recuperação muito, muito boa. Falou bastante do Domingos quando a gente está conversando. Qual é a tua relação com ele? E assim, como eu te falei antes, ali, entre as histórias que contaram a história da vez que ele foi defender o Nunes e acabaram assaltando ele também num treino do Grêmio. Tem alguma história dele, de vocês, da época, assim, que tu possa contar? Domingos eu falo com ele sempre, né? Ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram. O que ele foi assaltado aí, eu não lembro onde foi esse assalto aí. Diz o Sandro Goiano que foi dentro do Olímpico, que o cara assaltou o Nunes, levou as coisas do Nunes, no outro dia o cara foi olhar o treino do Grêmio e o Nunes mostrou, ó, Domingos, aquele lá é o cara que me assaltou. O Domingos foi defender o Nunes e o Domingos foi assaltado também. Isso é história do Sandro Goiano. Isso é história. Ricardinho, qual foi o cara mais resenha que tu conheceu na tua carreira? Rapaz, teve um, não sei se tu vai lembrar, em 2006. Ele jogou pouco no Grêmio. Valdeir, era um meia canhoto, que ele tinha vindo do Novo Hamburgo, 15 Campo Bom, uma coisa assim. Era muito resenha. Nossa senhora, a história. No lanche à noite assim, a gente. Era só ele e ele. Sabe o personagem? Ele e ele, pronto. Só em olhar pra ele. Até hoje eu falo com ele, uma vez eu morro de rir com ele no WhatsApp. E outra coisa que eu queria te perguntar, quem foi o melhor treinador que tu teve? Cara, eu tive bons, hein? Tive o Mano, mas eu vou ficar com o Muricy Ramalho. E o treinador que mais pegou no teu pé? Muricy Ramalho. Ricardinho, pra gente encerrar, cara, o futebol te deixou mais bonito? Tô mais bonito? Tô perguntando, não sei como é que foi. Se o futebol te levou pra mais gente, se o assédio era maior. Diz que quando a gente vai ficando velho, vai ficando mais bonito, né? Mas eu tava vendo umas fotos, eu era feio mesmo, hein? Ricardinho, cara, eu gostaria de mais uma vez, cara, te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. E eu espero que tenha sido tão legal pra ti relembrar essas histórias de Grêmio quanto foi pra mim ouvir elas pela primeira vez. Que isso? Satisfação toda minha. A hora que precisar, estamos aqui disponível aí. Qualquer dia Não, apareça em Porto Alegre aí. Cara, eu ia te dizer, Alvorada, né? Alvorada. Quando tu vir para Porto Alegre, aqui para Alvorada, aqui, churrasquinho, cervejinha, a gente se conhecer pessoalmente. Vamos sim, pega meu zap aí no privado aí, a gente vai se falando. Não, já vou te pedir ele agora ali quando eu desligar. Tranquilo. Valeu, mestre. Valeu, bruxo. Fica com Deus aí, um abraço. Abraço, tchau, tchau. É isso aí, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo Papo Daqui. Esse aqui vai para o YouTube daqui uns dias. Talvez a gente volte e faça aqui. Quem veio para o Instagram do Ricardinho, cola no meu Instagram, cola no meu canal, vocês vão ver um monte de entrevistas com os jogadores da dupla, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.